Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o seguinte tema: meu filho, meu discípulo. Nós estamos estudando a lição Meus pais eram assim, mas eu. Hoje nós vamos entrar no nosso terceiro tópico: criando filhos em meio a problemas familiares. Como criar os filhos quando temos problemas dentro do nosso lar, da nossa casa, problemas internos, problemas externos. O que fazer para estruturar os filhos e criá-los no caminho que a palavra de Deus ordena? Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando for velho, jamais se desviará dele. Então nós vamos ver isso. Mas para entendermos, temos que saber que não estamos livres de problemas e adversidades. Criar filhos não é fácil, porém não é tão difícil. Se confiarmos em Deus e buscarmos a sua orientação, por mais difícil que seja, não estaremos só. Então, o que eu quero olhar nesta lição é justamente isso. Há dificuldade de criar filhos, mas não é impossível e não é tão difícil assim. Ou seja, nós vamos ver que algumas lições de personagens bíblicos que passaram pelas adversidades e conseguiram vencer na criação dos filhos e também aprender com os erros dele para que não possamos cair nos mesmos erros. Então nós temos exemplos bíblicos de pessoas que tiveram adversidades, tiveram problemas dentro do seu lar e conseguiram criar os filhos. E outros erraram e, através do exemplo errado do pai, o filho andou pelo mesmo caminho. Então nós não podemos fazer desta forma. Ver o que é bom e fazer o que é bom. E ver o que é errado, não fazer. E se fizer, ter a humildade de reconhecer que errou e pedir perdão. Então vamos lá. O primeiro exemplo é a vida de Ana. Ana tinha dois problemas. Ela era estéril e seu marido tinha outra esposa que morava junto com eles. Penina, a outra esposa, tinha filhos e constantemente zombava de Ana, que ficava muito magoada, irada, triste, angustiada. Então nós vamos ver isso em 1 Samuel capítulo 1, verso 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então Ana tinha um problema interno dela, que ela era estéril, e tinha um problema externo, que seu marido tinha uma outra esposa e com ela tinha filhos. E ela, a Penina, que era a rival, sempre estava zombando excessivamente para irritar Ana. Como que ela fez para vencer esta dificuldade ou esta adversidade que ela sofria dia a dia? Vejamos como ela venceu seus problemas familiares. Primeiro, Ana chorava. Chorar é uma questão humana. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então seu marido Eucana não entendia a situação pela qual Ana estava passando. E começou a dizer: olha, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está tão triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Mas ele não entendia que o coração de Ana sofria por causa da rival que zombava dela, e ela também queria dar filhos a ele, e ela chorava. Chorar é um recurso natural muito usado pelas crianças quando coisas lhe machucam. Ana se sentia machucada, ferida, e seu marido não entendia. Ana, ao invés de brigar e se defender, ela recorria ao choro, à tristeza e à angústia da sua alma. Mas não foi só isso que Ana fez. Ana também não deixou seus compromissos com Deus. Ela não deixou que
a situação que ela estava vivendo, interior e exterior, atrapalhasse a sua relação com Deus. Em 1 Samuel capítulo 1, verso 12 a 14, diz: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, que era o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli, o sacerdote, a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te esse vinho. 1 Samuel 1, capítulo 12, verso 4. Ana estava ali, diante de Deus, conversando ela com Deus, chorando com o seu coração, abrindo a sua vida diante do Senhor. E ela mostrava o que ela queria dentro, que estava lá dentro do seu coração. Ela teria razões de sobra para querer ficar em casa. Penina, a tristeza da alma e os julgamentos errados, não deixou de buscar a Deus. Então você vê, ela tinha razões de sobra para querer ficar em casa. Primeiro, a rival, Penina. Segundo, a tristeza da alma. Terceiro, quando chegava ali, o sacerdote Eli a julgava como uma pessoa que estava embriagada. Mas ela não deixou nada disso influenciar a sua vida e deixar de buscar a Deus. Pelo contrário, ela insistiu com Deus a respeito do seu problema. E terceiro, Ana consagrou seu filho a Deus. 1 Samuel 26, capítulo 1, versículo 26 a 28. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor por este menino, orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então você vê que Ana chorou, Ana falou com Deus, Ana consagrou seu filho. Então, mesmo tendo sido mal interpretada pelo sacerdote Eli, e ela sabendo que este sacerdote, o sacerdote Eli, não corrigiu os próprios filhos, Ana se programou e cumpriu o voto feito a Deus, e o levou para viver na casa de Deus, sendo consagrado a ele. Então Ana pediu o filho, consagrou o filho, devolveu o filho ao Senhor, e Deus deu outros filhos a Ana. Então você vê, queridos, os problemas de Ana, tanto dentro da sua casa e o julgamento feito pelo sacerdote, não a afastou de Deus, mas fez com que o buscasse ainda mais. E assim ela teve outros filhos, de acordo com a vontade de Deus. Então é o primeiro exemplo de como criar os filhos. Criar consagrando eles ao Senhor, orando com eles, orando por eles todos os dias. O segundo exemplo é a família de Jacó. Juízes capítulo 3, verso 8. Essa família teve muitos problemas. Por quê? Bem, vamos aos problemas. Primeiro, 4 esposas e um pai. Segundo, 12 filhos homens e uma filha mulher. Terceiro, as desavenças naturais, os atritos comuns de uma família tão grande. O ciúme das esposas pela atenção do marido. O que os filhos falariam do ambiente familiar? Então você vê uma família tão numerosa, mas uma família tão cheia de lutas e problemas. Então como que Jacó criou a sua família e os seus filhos? Divergências existem em todos os lados. Devemos confiar em Deus. Sendo assim, os filhos precisam ver que Ele é o nosso porto seguro e será o deles também. Então nós, como pais, devemos dar exemplo aos nossos filhos de confiança, de temor, de reverência, de vida com Deus, para que no momento certo, que os seus filhos também precisarem confiar
temer, ter reverência a Deus eles terão. Por quê? Seguirão o exemplo dos seus pais. Seguirão os nossos exemplos. Em 1 Reis, capítulo 9, verso 4, verso 5, nós vamos ver isso, aprendendo com os erros do pai. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Então o que nós estamos vendo aqui? Que Deus está falando para aqueles que iriam suceder Davi, que jamais iria faltar sucessor sobre o trono. Quando? Quando este rei vivesse com integridade de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo quanto Deus mandou, guardando os estatutos e os juízos, Deus confirmaria o trono do reino sobre Israel para sempre. Então, o que é aprendendo com os erros do pai? No que tange a aprender com os erros, precisamos ter discernimento e força para tirar proveito dos erros e não cometê-los. A promessa de Deus aos reis era, não te faltará sucessor. Então você vê, quando nós colocamos a nossa vida em obediência a Deus como pais, a nossa geração ou os filhos que virão vão continuar seguindo o nosso exemplo. Pelo contrário também, se nós dermos exemplos errados, mau testemunho de uma vida com Deus, provavelmente os nossos filhos seguirão pelo mesmo caminho. Vários reis de Israel persistiram nos erros de seus pais. Um exemplo disso é Nadab, filho de Jeroboão, que andou nos caminhos e pecados de seu pai e fez o que era mal aos olhos de Deus. Então você vê um exemplo negativo, que Nadab andou no mesmo caminho de seu pai, pecando contra Deus e fazendo o que era mal. E assim ele também fez a mesma coisa diante de Deus. Lembrando-nos de que nosso pai Abraão, quando morou em Gerar, cometeu um deslize em relação à sua esposa, ao afirmar aos moradores que sua esposa Sara era sua irmã. Isso está em Gênesis capítulo 20, verso 1 e 2. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Então você vê, ele mentiu, desobedecendo uma ordem de Deus, que a mentira é pecado, para falar que a sua esposa era sua irmã. Mais tarde, nós vamos ver que seu filho Isaac cometeu o mesmo deslize na mesma terra. Gênesis 26, versos 6 a 7. Isaac, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Então, ele andou no mesmo caminho de Abraão, pecando, mentindo, falando que a sua esposa era sua irmã. Maus exemplos são seguidos também. Nós precisamos dar bons exemplos para que os nossos filhos possam crescer em estatura e graça diante do Senhor. Não estamos livres de errar, porém temos que ter a humildade de reconhecermos e mostrar ao filho que está errado e pedir perdão. O exemplo vai ensiná-los a não cometer o mesmo erro e quando eles errarem, terem a mesma atitude de humildade, de reconhecimento e de pedir perdão para andar em conformidade com a palavra de Deus. Conclusão. Criar filhos é uma arte da qual Deus é o Pai.
Você pode criá-los como foi criado, ao contrário da sua criação. Poderá ainda criar segundo viu na mídia ou em acordo com o livro, ou de acordo com o livro. Mas Deus é o Criador e entende sobre filhos. Recorra sempre a Ele na sua palavra e crie os filhos segundo a palavra de Deus. Que a nossa oração seja perseverante e constante. Ensina-nos a criar filhos segundo teus critérios e para a tua glória, Senhor. Amém. Que assim possamos criar os nossos filhos no meio das adversidades, confiando que Deus vai nos dar sabedoria e entendimento para vencer todas as batalhas. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos por tudo. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. Nos dê sabedoria e entendimento, para que mesmo em tempo de lutas e adversidades, possamos edificar as nossas vidas e edificar a vida dos nossos filhos na Tua palavra, para que eles possam viver para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.